analisando todos os filmes do estúdio Ghibli. E esse é um vídeo que eu queria fazer há muito tempo, mas só agora eu completei a filmografia do estúdio. E a ideia é comentar um pouco de cada um, mas de maneira direta, já que são 24 filmes. E até por isso eu vou separar o vídeo em duas partes, 12 filmes em cada um, para não ficar muito extenso. E os comentários serão separados pela ordem de lançamento, até para ficar mais fácil de organizar. E o primeiro filme do estúdio Ghibli foi Náusicaa do Vale do Vento, lançado em 1984, mas existe um parênteses nisso, já que o longa inicialmente foi concebido pelo estúdio Topcraft, antes mesmo da existência do Ghibli. Mais anos depois, o estúdio Ghibli adquiriu os direitos da obra e o incluiu como parte da sua filmografia. Ele é dirigido pelo Hayao Miyazaki, e eu já adianto que, além do principal diretor do estúdio, ele é, pra mim, o melhor, e por muito. Em Náusicaa, ele entrega uma história cheia de nuances que, ao mesmo tempo que vai te divertir, te faz refletir, principalmente com questões envolvendo a natureza, que é algo que o Miyazaki sabe abordar com excelência em seus filmes. Além disso, há também a questão das guerras que vão ocorrendo e que acabam respingando no Vale do Vento, onde vive a Náusicaa, que dá nome ao filme e que é uma excelente personagem, e eu diria que uma das melhores do Ghibli. Pra mim, um filme muito bom e que abre com chave de ouro o catálogo de filmes do estúdio Ghibli. Em 1986, tivemos o primeiro filme oficial do estúdio Ghibli, que foi O Castelo no Céu, e que mais uma vez foi dirigido pelo Hayao Miyazaki. Esse é um filme bem interessante, a começar pelo nome original, que é Tenku no Shiro Laputa, que em tradução literal seria algo como O Castelo de Laputa nos Céus ou O Castelo Celestial Laputa. Laputa que é algo presente na história e que é um conceito que vem do livro As Viagens de Gulliver, publicado em 1726, e acredita-se que o Swift, autor desse livro, escolheu o nome de propósito a partir da expressão em espanhol La Puta, que significa a prostituta, utilizando como uma sátira e crítica social à época. E por conta desse significado ofensivo espanhol, o filme foi lançado em vários países, como O Castelo no Céu. Quanto ao enredo, é um filme divertido e que conta com bons personagens, sejam os protagonistas ou os secundários. E é interessante como eles, assim como outros aspectos iniciais do filme, passam de ruins, ao meu ver, a algo que vai melhorando progressivamente, até terminar de uma maneira agradável. E um dos temas relevantes que o filme aborda é a ganância e a busca pelo poder. Esse é um filme muito bom na medida do possível, mas não é ainda melhor porque, apesar de suas 2 horas e 4 minutos, ele tinha margem para ser maior, já que muitos elementos deixaram de ser explorados. Em 1988 era lançado o terceiro filme do estúdio Ghibli, e eu diria que um dos mais relevantes, que é Meu Amigo Totoro, também dirigido pelo Hayao Miyazaki. Esse foi o primeiro filme do Ghibli que eu assisti, bem novinho, e também foi a primeira experiência de muitas outras pessoas. Aqui, o Miyazaki entrega uma história bem divertida, com fantasia e imaginação, além de bastante leveza. E além de marcante e importante, por apresentar o personagem que virou o mascote oficial do estúdio Ghibli e aparece no logo do estúdio, temos o que pra mim é um dos filmes mais bonitos de toda a filmografia. Ainda em 1988, temos Túmulo dos Vagalumes, o primeiro longa do Ghibli a ser dirigido pelo Isao Takahata, o cofundador do estúdio. E curiosamente, ele foi lançado no mesmo dia que Meu Amigo Totoro. E diferente da fantasia e leveza do outro, aqui temos um retrato cru sobre a guerra e suas consequências, em um bom filme que fez muita gente chorar. Inclusive, é uma obra que eu não indicaria para qualquer um, por ser bem realista e, consequentemente, sensível e pesada. Em 1989, era lançado a primeira polêmica do vídeo, que é o serviço de entrega da Kiki, dirigido pelo Hayao Miyazaki. E eu digo isso porque esse é mais um dos vários filmes aclamados do estúdio Ghibli, mas que eu considero bem superestimado. Não que seja ruim, longe disso, mas para mim é o filme menos bom do Hayao Miyazaki. Esse, inclusive, nem era um projeto inicial dele, mas ele acabou assumindo para manter o controle criativo. Eu lembro bem pouco dele, mas eu me recordo de ter gostado mais dos personagens secundários, principalmente as velhinhas, mas não tanto da Kiki e da outra criança. Em 1989, era lançado Memórias de Ontem, dirigido pelo Isao Takahata. Um filme que eu tinha bastante expectativa, mas que, pra mim, é uma das decepções que aparece aqui na lista. Ele aborda temas bem claros, como amadurecimento e passagem de tempo, mas isso não foi o suficiente para sustentar uma trama que, por vezes, pareceram duas histórias diferentes, fora os momentos desconfortáveis na trama. Além disso, um dos pontos que mais me incomodou foi justamente na animação, algo tão elogiado e bem executado pelo estúdio, já que aqui adotaram um traço na bochecha dos personagens que faz com que todos pareçam bem mais velhos, o que pra mim foi um baita incômodo. Em 1992 temos, ao meu ver, a primeira obra-prima do Ghibli, que é Porco Rosso, dirigido pelo Hayao Miyazaki. Filme esse que, curiosamente, eu tinha baixas expectativas e até achei o início meio fraco, só que depois de um começo mais arrastado, o filme engrena muito bem e se torna extremamente divertido e gostoso de assistir. Além disso, os personagens são um show à parte. O Porco Rosso
que dá nome ao filme, tem muito carisma e a Fio, a personagem feminina principal, é facilmente um dos grandes destaques. E até os antagonistas são um bom ponto. Pra mim, esse foi mais um excelente trabalho do Hayao Miyazaki. Ele conseguiu equilibrar humor, leveza e reflexão. Em 1993, tivemos o lançamento de Eu Posso Ouvir o Oceano, dirigido pelo Tomomi Mochizuki. E ele é um filme que merece destaque por ser o primeiro longa a não ser dirigido pelos fundadores do Ghibli, e também por ser a primeira produção do estúdio feita diretamente para a televisão. Tecnicamente é muito bom, já que a animação, produção e ambientação são fantásticas, mesmo com um orçamento reduzido. Já o enredo tem um início promissor, mas logo decai. A sensação que fica é a de assistir algo que não quer chegar a lugar algum. É como se o filme simplesmente existisse, sem um objetivo claro ou um desenvolvimento que realmente prenda. E o final não ajuda, ele não entrega algo satisfatório e só reforça essa sensação de uma experiência vazia. Por isso, esse é um filme que eu não gostei. Em 1994, era lançado o último filme do estúdio Ghibli que eu assisti, e também o pior de todos, na minha opinião, que é, um pouco, A Grande Batalha dos Guaxinins, dirigido pelo Isao Takahata. Mas antes de dizer o que eu não gostei, eu acho válido reconhecer o que há de qualidade na obra, que são as críticas em relação ao desmatamento. Mas como eu vi em um comentário, e que eu concordo, um pouco poderia ser facilmente um comercial, e que funcionaria bem, ao invés de um filme de 2 horas. O ritmo dele é extremamente lento, diria até que arrastado, e a animação, apesar de criativa, não passa perto das melhores do estúdio. Fora que os personagens são péssimos, difíceis de se apegar, o narrador é desnecessário e ruim, existem piadas e cenas sem graça e desconfortáveis, e uma série de outros fatores que deixaram com desgosto e me fizeram questionar como o estúdio Ghibli entregou um trabalho tão horrendo quanto esse. Já em 1995, era lançado Sussurros do Coração, o primeiro e único filme dirigido pelo Yoshifumi Kondo, e que é bom, na medida do possível. Ele entrega um desfecho agradável e um romance clássico da juventude. Apesar de dizer que vale a pena, acaba sendo esquecível, e eu digo isso porque eu assisti em mês passado, e eu esqueci de fazer um roteiro de short sobre ele, e já não me recordo de quase nada do filme. Diferente de Meu Amigo Totoro, que eu assisti há mais de 10 anos e ainda tenho lembranças sobre. Em 1997, era lançado Princesa Mononoke, dirigido pelo Hayao Miyazaki. Um bom filme e mais uma história do Miyazaki que tem um rumo claro, diferente do que ocorre com alguns outros diretores do estúdio, e que eu já comentei nesse vídeo. No decorrer das suas 2 horas e 13 minutos, acompanhamos um enredo que aborda o conflito entre desenvolvimento e preservação da natureza, as consequências da ganância e da guerra, o equilíbrio entre seres humanos e o meio ambiente, ódio, vingança e o ciclo de violência e compaixão, além da convivência e compreensão entre diferentes espécies. Esse é aquele tipo de obra que até pode te entreter, mas que o foco maior está na mensagem que ele transmite do que na diversão propriamente dita. E finalizando essa primeira parte do vídeo, temos o que pra mim é a obra-prima do Isao Takahata, que é Meus Vizinhos, os Yamadas, lançado em 1999. O primeiro filme do estúdio Ghibli, produzido totalmente em formato digital, com um visual bem característico e inspirado em aquarelas e tirinhas de jornal. O foco maior do filme é na comédia e ele é dividido em pequenas histórias do cotidiano da família Yamada, ao invés de uma narrativa contínua. E ele aborda temas como rotina familiar, adolescência, casamento e vida adulta. Ele é bastante subestimado e merece mais atenção, porque é muito divertido. E com isso, eu vou encerrando essa primeira parte. E eu te convido a deixar o que você acha de cada um desses 12 primeiros filmes do estúdio Ghibli aí nos comentários. E eu também te convido a acessar o site do canal, o lameotaku.com. Tendo de tudo isso, eu te espero na segunda parte, que não vai demorar muito para sair. Até a próxima.